Vamos abrir no capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Lá no versículo 13. O Senhor aqui nos faz um convite a entrar pela porta estreita. A gente sabe que na nossa caminhada diária, nossa caminhada é tomada de escolhas. Nós escolhemos o tempo todo. E é por isso que nós recebemos do Senhor um convite a escolher conforme a vontade dEle. E aqui essa passagem de Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, fala das duas estradas, dos dois caminhos, e diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Aqui já fala da questão da pressão externa que a gente recebe em todas as decisões que nós vamos tomar, porque a maioria sempre tem uma tendência a escolher o mais fácil. Sempre tem uma tendência a agir, reagir por aquilo que ela acha que é certo ou errado, pela sua mente natural. É por isso que o Senhor deixa bem claro aqui que são muitos os que escolhem. E nós, como cristãos, nós temos esse desafio de não agir conforme a pressão externa, seja da maioria, seja do que for. Por quê? Porque nós temos um modelo, temos um ensinamento e baseado naquilo é que nós vamos tomar nossas decisões, independente dos outros. Hoje nós vemos os problemas, ainda ontem eu estava compartilhando, porque como o mundo escraviza as pessoas, né? Eu estava parado e eu só ouvi assim na notícia que estava passando a tendência da moda. Então todo ano eles lançam uma tendência e as pessoas têm sempre que estar correndo atrás daquilo ali, né? E é muito interessante porque isso é lançado em todas as áreas das nossas vidas, a tendência é que você deve agir. Isso vem por tudo, pelos meios de comunicação, pelas falas. A gente vê muito isso, várias tendências que estão aí no mundo hoje, que nos pressionam e também nos convidam a nós entrar nessa porta na qual o Senhor diz que nós não devemos entrar. Mas ao mesmo tempo Ele diz: olha, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, muitos vão entrar por ela. Muitos. Não se baseie pelo externo. Se a gente compartilha muito, principalmente com os mais jovens, que eles sofrem muita pressão, muitas vezes no seu meio, nas suas turmas do colégio e tudo, porque sempre tem a maioria. E as pessoas que não têm uma convicção, não têm um modelo a seguir, elas acabam sendo influenciadas por isso. E nós, se não vigiarmos em alguma área das nossas vidas, também se sucede essas coisas. Por quê? Porque é mais fácil, é aquilo que brota, é aquilo que, quando a gente está na carne, flui naturalmente. Porque todo mundo faz. E se todo mundo faz, a gente acha que não tem problema. E é por isso que o mundo está do jeito que está, virado em amargura. As pessoas estão tudo umas pilhas, virado em mágoas e amarguras. Por quê? Porque mais fácil sempre é levar a questão em relação aos outros e nunca trazer para nós. Sempre é assim. A gente dificilmente escolhe essa porta estreita de buscar do Senhor a situação que a gente está passando e trazer como ensinamento para nós em relação àquilo que se sucedeu, seja inclusive até quando as pessoas erram conosco. Então, o caminho mais largo, sempre mais fácil, a gente culpar os outros e nunca trazer para nós e buscar um entendimento de Deus do porquê dessas coisas. E aqui ele diz: gente, eu sei que são poucos, eu sei que é apertado, mas isso é que vai produzir benefício para vocês. Vocês podem, por um breve momento, sofrer um pouco, mas logo ali na frente vocês vão desfrutar da decisão certa que vocês vão tomar.
E ao mesmo tempo que a gente faça as escolhas, nós vamos acabar lidando com as consequências disso. Deus nos diz, nós podemos pegar um exemplo, vamos pegar um exemplo onde Deus, pela sua misericórdia, interfere, onde um estava indo pela porta larga, e quando o Senhor se manifesta, Ele muda aquela atitude dele. Vamos abrir lá no Evangelho de João, vamos pegar esse exemplo, tem vários. Esse é um exemplo, Evangelho de João capítulo 5. É um exemplo claro de uma porta larga, porque é natural pensar assim, é natural quando a gente se depara com as circunstâncias de exteriorizar, ou seja, culpar os outros. E aí nós vamos ver como Deus tem feito isso também na minha vida e na dos irmãos, porque é muito interessante, até nós que estamos muito tempo na casa do Senhor, às vezes a gente dá uma esmorecida de tanta pancada que a gente toma. E se a gente não assimila, a gente vai guardando. E tudo aquilo que a gente guarda, você pode ter certeza, é mágoa. Se é mágoa, é amargura. Se é amargura, vai travar as coisas. Se trava as coisas, é porque a palavra é clara e diz que quando a gente se amargura, a gente se priva da graça de Deus. E uma pessoa que ela sofre desse mal da amargura, por ter escolhido a porta larga, ela vai se privar de algumas coisas, como alegria, como paz, como desfrute. A vida começa a se tornar enfadonha, cansativa. Por quê? Porque ela não consegue desfrutar dos pensamentos de Deus nos seus pensamentos. Por quê? Porque ela acabou escolhendo o caminho largo. Porque é fácil. Hoje todo mundo julga os outros. Isso é natural hoje. Você olha na mídia, é sempre falando alguém de alguém, é sempre culpando os outros, é sempre um monte se revoltando contra um. Isso a gente vê o tempo inteiro. E é por isso que muitos escolhem isso. Esse caminho largo, são muitos que vão por ele. Agora, a questão não está, porque a Bíblia já diz que são muitos, a questão está, eu estou nesses muitos ou não? Eu vou estar ou não? E aqui havia uma situação que é a vida corriqueira. Muitas pessoas enfermas, daqui a pouco um recebe a bênção, daqui a pouco o outro chega. Aquilo que se sucede naturalmente na nossa vida, só que aqui está relatado em relação a uma festa dos judeus, que Jesus tinha subido para Jerusalém, e lá tinha um tanque, diz no versículo 2 assim, ora, existia ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe, queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então nós vemos uma situação que é básica e é natural. Uma pessoa que está buscando algo, que ela quer receber a sua cura, quer receber a sua bênção, e muitas vezes ela não consegue. Muitas vezes isso acontece dentro do nosso lar. A gente quer ter paz, mas não consegue. E por não conseguir ter essa paz, a gente culpa os outros. Porque os outros que tiram a paz, os outros que aprontam, porque é isso, porque é a mulher, porque é o marido, porque é os filhos, porque é os pais. Naturalmente, a porta larga, todo mundo age assim. Isso é o que acontece naturalmente nesse mundo, e é por isso que as coisas estão do jeito que estão, e é por isso que elas vão ficar do jeito que vão ficar. E que nem sempre compartilho, você não precisa nem ter muito entendimento espiritual para ver que a coisa está feia e que vai piorar. Por que vai piorar? Por quê? Porque o caminho largo está cada vez mais cheio.
As pessoas estão escolhendo isso. Ontem tive até compartilhando na reunião dos jovens, do grupo de jovens, e foi passado um vídeo de um irmãozinho, que ele está falando do Senhor assim, você não vê, daqui a pouco a câmera filma ele não tem nem os braços nem as pernas. Ele está em cima de uma banqueta, falando do Senhor. E ele compartilhando ali, daqui a pouco ele diz assim, você sabe que se me perguntarem, você gostaria de ter os seus braços e as suas pernas? E disse, não, porque eu já preguei em vários países, eu creio que mais de 200.000 almas já foram ganhas pelo Senhor, de pessoas que não conheciam Ele, que Deus me usou para falar com eles, e se eu tivesse meus braços e as minhas pernas, de repente eu não ia poder estar falando. Aquilo você olha assim, dá um choque em você. Porque conforme diz a palavra, se a nossa esperança está só nesse mundo, nós somos mais miseráveis de todos os homens. E ele compartilha que ele está focado naquilo que Deus tem para ele, que é a eternidade. Não no fato de repente, por algum momento, ele, em alguma área, ele está privado de algumas coisas. E quando você está privado de algumas coisas, ou você escolhe o caminho largo e vai ficar choramingando, botando as culpas nos outros, murmurando, reclamando, desanimado, ou você vai tomar uma posição pelo Senhor e todas aquelas circunstâncias que você está passando vai te impulsionar, vai te fortalecer. Por quê? Porque você confia no Senhor. Você sabe que Deus proporcionou aquela situação, seja ela qual for, porque tem um propósito a ser estabelecido. E aí você começa a meditar na palavra, você vai começar a ter uma iluminação em relação a muitos versículos que a gente lê e não tem. Como chega certa vez os discípulos com uma dúvida que muitas vezes nós temos, em relação a por que a gente passa algumas coisas, o que a gente fez para merecer passar nossas coisas, e eles chegam e perguntam para Jesus em relação à pessoa que nasceu cega. Senhor, por que esse homem nasceu cego? Foi ele que errou ou foram os pais dele? Jesus responde para ele, não foi ele nem os pais dele, para mostrar a minha glória. Tudo, em toda situação, Deus tem um propósito. E se nós escolhermos a porta estreita, e eu não estou dizendo aqui que naturalmente é fácil, que ela não é, mas para Deus não há impossível. É por isso que a gente olha para as circunstâncias sem entendimento de Deus, a gente está na larga. É uma escolha. Tudo na minha vida e na tua escolha. Hoje você tem uma escolha, daqui a pouco você vai ter outra, tudo, as portinhas estão aqui e o diabo vem aqui. Dá uma julgadinha, olha só, não adianta mesmo, te desanima, olha aí, ó, nem tem prazer de nada, nem quer viver mais, nem quer... Bem largou na porta e aquele gritedo, vem, um monte de gente chamando. Glória a Deus, né? Que eu e você não fomos chamados a andar com a multidão. Amém? Você está andando, salte o pé de lá, vira em perna. Saia. Porque aqui ele está indo naquela linha natural. Ele está lá, é um cara que está buscando a cura, eu e você também estamos, você está buscando as coisas, está tentando acertar, mas as coisas não acontecem. E por elas não acontecer, naturalmente, você sempre vai achar um culpado disso. Você quer ser curado? Que pergunta, né? Porque se ele fez uma pergunta, parece que ele não quer. Por quê? Porque Deus olha para mim, para você, e Ele não vê como o homem vê. O homem olha o externo, Deus olha o coração. Aí o homem olha o externo. Aí já começa, não tem ninguém que me bote no tanque. Sempre quando eu penso em ir, vai outro antes de mim, aí eu não recebo a bênção. O que estava ali? Ele estava pela porta larga, se enchendo de ressentimento, de mágoa, de justiça própria, de rejeição, de rebelião. Tudo aquilo ali vai alimentando pelas circunstâncias, porque quando você continua olhando as circunstâncias com o mesmo pensamento natural, aquilo vai potencializando. Não pensa não, as coisas não é assim, é por isso que eles brigam nos relacionamentos, muitas vezes você vai ver, nem sabe por que começou. Mas quantas vezes foi uma palavrinha ontem, uma ontem, e vem vindo aquilo, e vem vindo, daqui a pouco explode. Mas por que brigar? Nem sei, porque eu deixei o chinelo e ela foi caminhar, entrar no quarto, tropeçou no meu chinelo. Aconteceu isso? Os homens gostam muito de deixar os calçados no caminho e a mulher tropeça. E aí é uma festa, e ali já, daqui a pouco, aquilo ali já virou, é que nem já compartilhei, daqui a pouco deixou a tampa do vaso levantada, já virou um banzé.
Mas você vai olhar, não é a questão daquela circunstância, porque já várias e várias outras coisas já vêm. Você vai segurando, vai guardando. Daqui a pouco alguém que deveria estar desfrutando do Senhor está numa amargura só. A gente conhece muitas vezes a palavra, não vive nada dela. E aí, isso quando se manifesta por um longo tempo, você vê aqui 38 anos. A gente traz para a nossa vida na igreja, muitas vezes a gente está um monte de tempo, e a gente acha que pelo tempo a gente deveria estar melhor, mas você nunca fez algo para que isso estivesse melhor. Você tinha uma expectativa. Por quê? Porque naturalmente a porta larga diz isso para você. Ela diz que você merece algo, porque de repente você está muito tempo, porque de repente você faz muitas coisas, de repente porque você é mais certinho. Mas a porta estreita não diz isso, não. A porta estreita deixa bem claro, irmãos, que nós temos que vigiar dia e noite, o tempo todo, perseverar até o fim. Não adianta eu fiz ontem se hoje eu não faço. Não adianta eu viver de passado. Nossa vida é hoje, aquilo que Deus tem para nós hoje. É por isso que o apóstolo Paulo tem uma realidade e diz, gente, eu sei que eu não alcancei ainda o que eu deveria, mas uma coisa eu faço, eu vou deixar as coisas que para trás ficam e vou prosseguir para o alvo. Agora, se você parou, aí Jesus chega na minha vida e na vida dos irmãos, pergunta, você quer ser curado? Quando ele está dizendo você quer ser curado, ele está fazendo um convite, quer vir pela porta estreita? Você não está nela. Aí você, como está na porta larga, você vai manifestar aquilo que tem ali. Mas tu vê, né, quantos anos, então eu busco, as coisas não andam, e não sei o quê. Aí você vai sempre ter algo. E daqui a pouco vai saltar o nome de alguém, para você dizer que é culpado. Sendo que, na verdade, quem perde somos nós mesmos, né? Até nós tivermos essa realidade, que quem perde é nós mesmos, a gente não larga disso. Só quando passar mal. Aí quando passa mal, é que nem comer uma coisinha e passar mal. Depois você não quer comer mais. Não. Mesmo que te ofereça, você esteja com fome. Não, obrigado, você não me desce bem, me faz mal. Mas não quer dizer que você até não goste. Mas aquilo que é produzido quando você exerce aquilo que você gosta é que é o problema. Então Deus, eu creio que tem nos dado várias oportunidades de nós vermos que mesmo as coisas que nós gostamos, que elas se manifestam naturalmente, elas não trazem benefício para nós. Essa porta larga, ela só vai trazer problema. Ela só vai levar à perdição. Ela só vai trazer a mágoa, só vai trazer ressentimento, vai trazer bloqueio de tudo que é coisa, em todas as áreas. Deus tranca tudo. É uma coisa louca. Por que eu digo tranca tudo? Por quê? Porque não adianta as coisas estar andando se você não está bem. Por que adianta você estar, daqui a pouco eu estou super bem financeiramente, eu estou com um processo depressivo, vai fazer o que com aquilo? Você tem as coisas, você não pode desfrutar delas. É como te dar um filezinho bem macio, não tem dente para comer. O que eu posso fazer o máximo é dar uma chupada. E isso é viver do quê? De migalha. Deus não nos trouxe para viver de migalhas, irmãos. E viver de migalhas não tem nada a ver com o que a porta larga diz. E ontem, quando eu vi aquele vídeo, me dá uma constrangida de ver aquele abençoado compartilhando. Digo, gente, a gente reclama de tanta coisa, esse homem tem muita realidade, né? Até porque, que nem ele diz, se eu não olhar assim, eu vou fazer o quê? Se eu e você não olhar para Jesus, nós vamos fazer o quê, irmãos? Nós vamos viver uma vida de murmuração, de reclamação, de queixas, uma vida de miséria. Porque a pior miséria que pode ter uma pessoa é não ter paz, é não ter desfrute, não ter os frutos do Espírito na sua vida. Só que a porta larga, ela diz que não, se eu não tiver uma casa, se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver um marido, se eu não tiver uma esposa, se eu não tiver família, se eu não tiver isso aqui, o mundo diz isso. É por isso que as pessoas correm sempre atrás dessas coisas e esquecem do mais importante, que é o que Deus nos ensina, que nós devemos buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vão ser acrescentadas, porque quando você escolhe a porta estreita e você toma aquela posição, depois o Senhor vai fluindo as coisas, assim como flui no
no lado ruim, você não precisa se esforçar para julgar. Aquilo flui. Por quê? Porque o julgamento faz parte da carne. Então, se você está na carne, vai saltar carne, vai saltar julgamento, vai saltar murmuração, vai saltar queixas, frustrações. E isso você não faz força, isso simplesmente se manifesta. Pois no espiritual é a mesma coisa. Se você está no Espírito, vai fluir o quê? Vai fluir os frutos do Espírito. Vai fluir alegria, vai fluir paz. Você não precisa se esforçar. O único esforço que eu e você precisamos, e isso a palavra diz que o reino de Deus é tomado por esforço, é a decisão e a perseverança naquela decisão. As duas portas. Então o esforço que tu vai fazer agora é a escolha. Que porta que tu vai entrar? O que tu quer? Tu quer ser curado? Ou tu quer ir por aí? Tu quer continuar desse jeito? Tu quer continuar brigando? Tu quer continuar cansado? Tu quer continuar se frustrando? Tu quer continuar não conseguindo ver os teus erros? Porque quem guarda isso, essa amargura, se priva da graça de Deus. Graça é receber sem merecer. Sabe o que é ser privado da graça? É muitas vezes eu estar errado e não ver que eu estou errado. Quantas vezes já aconteceu isso na minha vida? Você acha que está certo e as coisas não andam. E você não consegue receber iluminação para mudar de linha, para sair daquela porta e ir para outra. Não consegue. Por quê? Porque a tua mente bloqueia. E mesmo que as pessoas até falem, aquilo não entra. É por isso que tem um ditado que se conselho fosse bom, se vendia não se dava, né? Por quê? Porque as pessoas não ouvem. Por que elas não ouvem? Porque elas estão privadas da graça. Elas não recebem a iluminação. A consciência cauteriza, e mesmo que você receba, aquilo não traz uma mudança de atitude. E aqui, quando Jesus fez essa pergunta, ele estava buscando descauterizar a consciência daquele homem, daquela linha de raciocínio que ele estava. Por que ele estava naquela linha de raciocínio? Porque ele estava na escolha da porta larga. Uma porta larga só pode ter uma linha de pensamento assim. De repente, se a minha linha de pensamento, a tua linha de pensamento, não está baseada naquilo que Deus quer, por mais que pareça ser certo e bom, não vai produzir vida, não vai trazer fruto. Bem pelo contrário, vai trazer frustração. É por isso que muitas vezes quando você vai na linha do bem, você vai caminhando, até caminha bastante. Só que lá no fundo se frustra. Por quê? Porque você caminhou aquilo tudo esperando alcançar algo. E quando chegou lá naquele algo, não alcançou foi nada. Aí acabou o crente. Aí já se revolta com o próprio Deus, porque a maioria das vezes a gente é revoltado com Deus mesmo. Não é com os outros que a gente fala ou culpa. Aqui, a mesma coisa. Eu creio que ele estava amargurado com Deus mesmo. Porque a boca fala que o coração está cheio. Ele estava dizendo, eu não tenho ninguém que me põe. Se Jesus estivesse na mesma linha de pensamento dele, sabe como é que ia ser a reação de Jesus? Vem aqui, vou te pegar aqui, vem comigo. Ia pegar ele e ia jogar ele lá no tanque. É isso ou não? Naturalmente não se ia fazer isso? A pessoa está necessitada. Ela está com problema, ela está reclamando, eu não tenho ninguém que me ponha. Não se preocupe, eu te ponho. Isso é uma linha natural de pensamento. Mas não foi isso que Jesus disse. Jesus não disse, não se preocupe que agora eu cheguei aqui, deixa que eu te agarro aqui, vou te jogar lá dentro. Não tem ninguém aqui mesmo. Não adianta olhar para os irmãos não têm amor. E Jesus disse isso. Ele alimentou ele. Ele disse que o problema que ele não tinha resolvido era porque alguém não tinha feito nada por ele. Não é essa linha, isso é uma linha larga. Um monte de gente vai por essa linha. Esse caminho aí, facinho, não é fácil de ir? Naturalmente é fácil, é por isso que o bem, não adianta ficar fazendo bem, que de fazer bem, aquele lugar está cheio. Porque se eu faço bem, mas não faço na vida, porque eu faço muitas vezes, conforme a palavra diz, que eu não recebo porque eu peço mal, porque eu recebo para gastar nos meus prazeres. Se eu estou fazendo algo querendo dizer que eu sou melhor, ou querendo um reconhecimento, é óbvio que eu não vou receber. E Jesus simplesmente, no versículo seguinte, diz no versículo 7 assim, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tem ninguém que me ponha no tanque,
quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Na verdade, para tomar uma atitude dessa, é óbvio que ele teve, primeira questão básica, ele teve que dar uma guinada na sua linha de pensamento, de raciocínio. Ele teve que deixar tudo aquilo que ele estava pensando para trás. Porque quando ele estava falando, ele está numa linha de pensamento. Quando Jesus diz isso, diz, se ele parasse para pensar, ele não fazia. É por isso que se você parar para pensar se vai perdoar ou não, você não perdoa. Quando você está numa situação que a situação exige que você libere o perdão para você receber a bênção, Jesus chega e diz assim: você quer ser curado? Você quer perdoar? Se ele continua antes, conforme estava esse aqui, dizendo: mas tu vê, olha o que a pessoa fez, eu já fiz tanta coisa, e olha o que ela me aprontou, e ainda é irmão, e vai na igreja, e lê a Bíblia. Você não perdoa. É por isso que esses versículos, quando ele passa de um versículo para o outro, é como se mudasse totalmente o cenário. Não tem nenhum tempo de debate. Simplesmente ele diz: quer ser curado? Senhor, ele fala tudo. Então levanta, toma o teu leito e anda. Sai dessa linha que tu está aí, vem para o caminho estreito, porque realmente é estreito, é apertado. Essa parte aí você vai ter que se negar, vai ter que se esforçar. Lança fora essa linha de pensamento e simplesmente obedece. Tem que perdoar? Perdoa. Não pensa se vai perdoar, se deve perdoar ou não. É cheio de crente amargurado por causa disso. E é só você ver a situação, tá? Me conta, o que aconteceu? Aí a pessoa começa a falar. Quando ela começa a falar, e aí ela já botou o nome dos outros e já botou a situação, aí você já viu. Sabe o que se fosse a fala com Jesus, Jesus ia dizer: levanta o teu leito, levanta, toma o teu leito e anda. Ia bloquear aquela linha de raciocínio. Por quê? Porque aquele é o caminho largo, aquilo ali é o fácil. E é isso que Deus precisa fazer na minha vida, na vida dos irmãos, através da nossa consciência, pelo Espírito de Deus. Quando a gente está indo para essa, ele diz: levanta, toma o teu leito e anda. Para. Não pensa, não fala mais. Não vai por aí que tu não vai conseguir. Tu vai querer achar uma forma pela tua mente natural para perdoar, não vai perdoar. Vai achar uma forma natural de como vai chegar lá para ser curado, tu não vai conseguir. Então abandona isso. Mas é uma escolha. É. Mas Jesus faz o convite. Faz. É por isso que ele diz: entrai pela porta estreita. E ainda ele diz: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. A tendência, se há muitos, é a tendência da maioria, sempre é ir por isso. É por isso que é tremendo que nós estamos numa manhã de domingo aqui, ouvindo do Senhor, que nós temos que escolher o caminho estreito. Que nós temos que nos esforçar para ir por essa linha, senão nós vamos só trazer problema para nós, para a nossa família. Quantas pessoas eu vejo, irmãos, olha, é muito triste isso. Às vezes a gente vem para a igreja, a gente vem buscar o Senhor, daqui a pouco a gente fica na mágoa, daqui a pouco se amargura, daqui a pouco não vem mais, e a gente não pensa muitas vezes quantas pessoas a gente vai influenciar com isso, inclusive os nossos familiares. Muitas vezes os filhos vê: o pai está lá no culto, a mãe está lá no culto, que benção. Daqui a pouco já ouve eles dizendo: não vou mais mesmo, não adianta mesmo. E aí já não vai mais. Aí eles devem pensar: mas eles não vão no culto hoje. Não vão. Aí eles acham que é normal, também não vão depois, e aí viram uma baderna. É assim ou não é? Falei em relação aos filhos, mas em relação a todas as pessoas que convivem conosco. Querendo ou não, nós fomos chamados para dar testemunho do Senhor. Naturalmente as pessoas vão olhar para nós, até porque o diabo vai usar os nossos erros para dizer para os outros. É por isso que a gente ouve muito isso. Aí fora as pessoas dizem: olha lá, vai na igreja. Aprontando isso, vai na igreja. Porque o diabo está dizendo: não, viu? Não adianta, é bem largo esse caminho. É mais fácil. Agora, o mais difícil muitas vezes é você perder para trazer vida para os outros. É você se negar. Ou senão, não adianta. E nós que conhecemos, a Bíblia diz assim, que aquele que conhece e não obedece, vai ser corrigido com mais chicotadas do que aquele que não conhece. Então você vê, não adianta mais, você já conhece. Eu não quero conhecer então, não, agora já deu. Já deu.
Já mudou para... Agora já está na outra turma. Até porque o diabo já sabe que turma você é. Eu creio que muitas vezes os crentes se dão uma banda assim, dão uma desviadinha, mas o diabo sabe. Né? Eu creio que o diabo está lá naqueles... Eu lembro nos inferninhos, lá nas botezinhas, aquela fumaceira. Daqui a pouco entra um lá, tipo crente vagalume, sabe? Uma hora acende, uma hora apaga. E diz, mas... Ué, o que é aquele lá meio assim, meio cá, tá lá, apareceu aqui, vá que daqui a pouco ele acenda, vai arrancar uns daqui, pau nele. E não quer saber mais de você, gente, nem de mim. E glória a Deus por isso, né? Porque a gente não pertence mais para a turminha dele mesmo. Nós já saímos dessa turma. Por isso que não vai se meter lá na turma lá que o pau vai comer. Aí quando vê a gente está tomando as pauladas, não sabe do quê. Por quê? Porque o nosso lugar não é lá. O nosso lugar, o nosso caminho, a gente já sabe qual é. Então agora a gente tem que escolher. Porque se você vai acabar entrando por um outro caminho, aí vai acabar dando problema. Aí, essa interferência que Jesus fez aqui, não vai acontecer. Isso que é o pior. Por isso que, na verdade, Deus disse que vai mostrar a diferença daquele que serve a Deus e para aquele que não serve. Porque aquele que serve a Deus, Deus sempre chega e sempre vai alertar e sempre vai trazer de volta para o prumo. Mas a gente tem que estar aberto para essas coisas. A gente pode até errar. Claro, isso faz parte, né? Nós erramos. Mas ao mesmo tempo que nós erramos, nós confessamos nossos erros. Consequentemente, a gente muda de caminho. E é por isso que Deus nos deixa esta escolha. Vamos de novo nessa escolha? Nesse convite? É um convite ou não é? Porque se ele convida e diz, vem para minha festa aqui, que é o seguinte, tem uma outra festa ali que é bem braba. Acho bom tu não ir lá, vem para a minha. É isso que ele diz aqui. Vou convidar os irmãos, nós fazemos um oralê então. Pode ser? Vamos voltar lá no Mateus capítulo 7, né? No versículo 13 e 14. Vou convidar o irmãozinho Auro passar aqui de desfrutar um louvor com os irmãos. Bem bom, né? Vamos receber um convite do Senhor. Você gosta de convite? As pessoas naturalmente quando vão entregar o convite, oi, está em casa, tem um convite para te dar, eu ia sair, mas nem vou. Quero saber que convite é esse. É uma festa. É uma festa. Tu gosta de ir em festa? Eu creio que os irmãos gostam aqui hoje. Essa baita festa na manhã. Vamos colocar de pé, pode ser? Amém? Bem bom, né? Então vamos juntos fazer e receber esse convite. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela.